Ou seja, o pênalti não fez diferença nenhuma. Se você colocar o pênalti, se você tirar o pênalti da conta, ficou 3-1. E na boa, pô, um jornalista do gabarito dele, um baita comentarista do jeito que ele é uma opinião muito assim, sabe, clubística. Lembra que o Arnaldo falou, é clubística, sabe? Rapaziada, palmeirense fica pistola com Mauro César Pereira após o jornalista criticar mais um pênalti duvidoso para o Verdão. Se liga só no que o Neto lá do Opina Porco disse sobre o comentarista, sobre Mauro César Pereira, o que ele disse e depois o Mauro César Pereira falando sobre esse pênalti. E eu já quero saber, de você, foi pênalti ou não? Deixa aqui no comentário. Se liga só nas reações de Neto e Mauro César. Se liga. Mudando, a gente vem aqui, conversa, tudo mais. Só que assim, existem algumas pessoas que acabam meio que se perdendo no personagem. E eu acho que isso é complicado. Existem alguns comentaristas que eles são tão acostumados a bater e criticar, bater e criticar, bater e criticar, que isso acaba se tornando um vício. E quando vê, mesmo diante daquilo que é certo, ele tá batendo e tá criticando. Eu gosto muito dos comentários, todos sabem aqui, eu acho um jornalista fantástico, o Mauro César. Eu acho que quando o Mauro César, cara, ele é neutro, ele é imparcial, ele brilha no comentário. O comentário dele é muito bom, muito bom. Tantas e tantas vezes, nós até utilizamos aqui ele como uma referência esportiva para fazer as nossas resenhas. Então, muitas vezes a gente traz as opiniões dele aqui, comenta por cima e tal, discorda ou concorda. Só que assim, o Mauro César, esse final de semana, ele, meu amigo, deu uma bola fora aqui, ó. Será? No sábado, à noite, enquanto o Palmeiras e o Fortaleza jogava, ele publicou a seguinte mensagem: mais um pênalti bizarro marcado para o Palmeiras. Colocou ali uma ilustração do Bob Esponja, fazendo uma analogia sarcástica ao desenho animado e o lance do Palmeiras. E logo na sequência, né, um tempo depois, ele deleta aquela mensagem. Só que a galera já viu lá e já printou. No outro dia, ele comenta o seguinte, em uma nova mensagem nas redes sociais: ontem mais um penal bizarro foi marcado para o Palmeiras, quando o jogo estava 0-0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Então apaguei. Mas, evidentemente, segue a mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador, após a peleja, confessar um pênalti que não cometeu, confirma a tese. E aí você deve estar se perguntando: Neto, que papo que é esse do próprio jogador confessar um pênalti? Porque depois que tem o lance lá, na hora da entrevista dos jogadores, o jogador do Fortaleza, falando sobre o jogo, ele fala: eu cometi o pênalti. Eu, de fato, cometi o pênalti. Ele mesmo confessa que cometeu o pênalti. Ou seja, basicamente, o que ele quis dizer ali? Que o lance, ou ele fazia um pênalti, ou eles tomavam um gol. Porque naquele momento era o Facundo Torres que estava no lance. E o Facundo Torres tenta sair dele, fazer o drible nele, e iria ficar frente a frente com o goleiro. Então tinha grandes possibilidades, porque não tinha mais ninguém marcando ali em cima do lance, era ele. Então se passasse por ele, provavelmente seria o gol. E aí ele acaba cometendo pênalti. E ele fala aqui, o jogador, até assim, admirável, muita hombridade do jogador, parabéns ao jogador, que teve, a sinceridade de admitir a responsabilidade para ele. O Mauro César, ele fala aqui que existe, né, estão normalizando os pênaltis pro Palmeiras, que até o jogador começa a acreditar que ele fez pênalti. E aí ele fala que tem essa tese. O Mauro César chama isso que ele expôs aqui de tese. Eu chamo isso de um clubismo absurdo. Tudo bem.
Ele tem direito a ter a opinião dele. Ah, mas o Mauro César acha que não foi pênalti, Neto. Eu também acho que não foi pênalti. Tudo bem, galera. Você pode ter a sua opinião. Agora, o problema é o Mauro César querer pegar a confissão do jogador e falar assim pro jogador: amigão, ei, escuta aqui. Você não fez pênalti, tá bom? Não acredite nisso. Aí o jogador: não, mas eu fiz. Eu confesso, eu assumo a responsabilidade. Eu fiz o pênalti. Eu era ali o último homem do lance, então eu fiz. Foi um pênalti tático, foi uma falta tática. Não, você não fez. É basicamente isso que o Mauro César tá trazendo aqui. Então assim, pessoal, eu achei que o Mauro César forçou muito nessa opinião dele aqui. E depois ele piorou isso, né? Porque todo jogo ele faz questão de contar o número de pênaltis que ele tem pro Palmeiras. E de fato nós estamos falando de um lance que realmente foi pênalti. O próprio jogador admitiu isso. O jogador tinha tudo para usar isso de muleta. Ó, galera, deram um pênalti naquele lance lá. Eu não fiz pênalti, beleza? Não fiz pênalti. Isso daí tirou a nossa concentração do jogo. E outra coisa, pessoal, se o jogo tivesse sido 2-1 pro Palmeiras, eu até poderia dizer que o pênalti influenciou alguma coisa. Mas o Palmeiras vai lá, tem o pênalti a favor, faz 1-0. O Fortaleza empata, faz 1-1. Aí o Palmeiras vai lá e ensaca mais 3 gols nos caras. Ou seja, o pênalti não fez diferença nenhuma. Se você colocar o pênalti, se você tirar o pênalti da conta, ficou 3-1. E na boa, pô, um jornalista do gabarito dele, um baita comentarista do jeito que ele é uma opinião muito assim, sabe, clubística. Lembra que o Arnaldo falou, é clubística, sabe? Vocês lembram da semana passada? Eu achei isso. Viciou em falar mal do Palmeiras e continua falando. E aí, rapaziada, será mesmo que Mauro César foi clubista nessa declaração do pênalti a favor do Palmeiras? Se liga só no que ele disse. Tá? Para mim não houve nada quando o jogo está 0-0. Isso condiciona muitas partidas, né? E muitas reclamações também à beira do campo quando o time está ganhando. Então essa pressão é muito forte no Allianz Parque. Os juízes não têm personalidade para marcar alguma coisa contra o time da casa em ambientes assim. Não tem. E esse juiz até que é promissor ontem foi banana. Por quê? Ele marcou, você ouve o áudio, ele grita, fala que não foi, que se jogou. Aí o bonitão do VAR chama de já muda de ideia rapidamente, vendo a imagem. É claro que ele estava na posição privilegiada, né? Isso não pode ser ignorado, já está sendo meio que normalizado, até com essa modalidade. Agora o jogador confessa um pênalti que não cometeu. Isso acontece muito no futebol brasileiro, tem acontecido muito em jogos do Palmeiras, em casa e fora. Tá aí, rapaziada, Mauro César Pereira falando desse pênalti do Palmeiras, a favor do Palmeiras, e Neto aí rebatendo as críticas feitas pelo jornalista. O que você acha? Esse pênalti de sábado foi ou não foi realmente pênalti? Na sua análise. E o que você acha aí do comentário do Neto a respeito do Mauro César Pereira? Será que tem fundamento? Porque o que acontece é que realmente o Palmeiras tem sido sim beneficiado com marcações de pênaltis que não existiram. Essa é a realidade. Mas eu quero saber de você o que você achou aí dos comentários de Mauro César e de Neto e também do pênalti. Foi pênalti para você? Não foi? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!